Oi, gente, quem tá chegando agora, tô só esperando a convidada entrar, tá? Vou esperar ela entrar. A gente vai falar hoje sobre tráfico de pessoas e mulheres na Tríplice Fronteira, né? Aqui de Foz do Iguaçu, para quem não sabe, né? Então, é um trabalho que ela desenvolveu. Fran, chama mais gente, Fran. Compartilha aí essa live na setinha aí na sua direita. Compartilha com o pessoal para a gente poder disseminar, né? Isso daí vai ficar disponível depois no IGTV. Se você puder compartilhar, eu agradeço, tá? Com seus contatos. Quanto mais gente, melhor. Vamos esperar a Denise entrar. A gente fez um teste agora há pouco, alguns minutinhos, né? Porque ela nunca tinha feito live. Ah lá, ela apareceu aqui. Vamos lá. Olá, Olá, Michele, tudo bem? tudo bem? Denise, então, já vamos iniciar. Lembrando que essa live vai ficar disponível no IGTV para quem quiser assistir depois, né? E Ótimo. compartilhar. Então, só para a gente introduzir, essa é uma live semanal que eu comecei em maio, já tem gente chegando aí, né? A Ótimo. Fran está comentando. Depois a gente vai falando aqui o que as pessoas estão deixando nos comentários. Então, essa live começou em maio, para quem não Hum, sabe, né, com o objetivo da gente exercitar a sororidade, ou seja, mulheres falando de assuntos de seu interesse, tanto é, profissionais quanto, enfim, assuntos aleatórios, né? São temas muito específicos. Eu deixo muito à vontade as pessoas quem eu convido para falar de temas de preferência, né? E hoje eu chamei a Denise. A Denise, eu gostaria que a Denise se apresentasse, falasse quem é a Denise e por que escolheu esse tema, que é o tema de tráfico de pessoas e mulheres na Tríplice Fronteira, né? Então, eu isso. gostaria que você comentasse sobre isso e muito obrigada por ter aceitado o convite. Ah, então tá certo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, Michele. Uma oportunidade interessante de falar sobre essa temática que permeia meu trabalho, né? Então, eu Uhum. sou jornalista, trabalho aqui em Foz do Iguaçu desde 1996, na condição de jornalista, fazendo coberturas, né, da Tríplice Fronteira. E eu abordo vários temas nessas coberturas, e um dos temas é essa questão do tráfico de pessoas, violência contra a mulher, essa questão da violência contra a criança também. Então, tem um núcleo aí, né, que envolve essas temáticas que eu sempre estou abordando. E aí eu resolvi trazer esse tema à tona, porque é algo atual que necessita mais de divulgação, de debate, né? Uhum. Então, em razão disso, eu vou trazer esse tema, mas sob o enfoque assim, da cobertura, né? Que eu não sou especialista no assunto, mas eu cubro Tá. bastante esse assunto, né? Tem assim, um histórico de coberturas nessas questões mais sociais, então eu posso falar com base na cobertura, né? Dessa temática. Então, por isso que eu trouxe esse assunto. Legal. E Denise, você também chegou a escrever um livro sobre isso, não foi? Meu livro, na verdade, ele é sobre a cidade e um dos capítulos eu falo mais da questão da adolescência, né, da criança e da adolescência. Meu livro chama-se Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos, publicado em 1996, e dá um panorama sobre Foz do Iguaçu, desde o início da colonização lá, da colônia militar, até os dias atuais, e aí eu perpasso as várias fases de Foz do Iguaçu, né? O ciclo inicial da colonização, depois o ciclo da madeira, da erva mate, que foram as matérias-primas iniciais ali que movimentaram a economia. Aí introduz a questão do Paraguai, do contrabando, e quando eu falo de contrabando, aí a gente não pode deixar de falar da questão social, né, que envolve trabalho infantil, o trabalho de adolescentes, muitos adolescentes abandonam a escola para atuar no contrabando. Então, uma série de questões aí acabam envolvendo
essa faixa etária ainda da adolescência. E aí ele permeia um pouco também nessa questão do tráfico de pessoas, né? Não é a ênfase do livro, né? Mas ele passa, assim, perto, digamos, né? Tem relação com isso também. Mas, assim, a cobertura do tráfico de pessoas eu faço mesmo na imprensa, né? Então, atuei muito tempo no jornal Gazeta do Povo, como correspondente aqui em Foz, e fiz bastante cobertura aí dessa temática. Tá. Então foi daí que veio essa ideia de se aprofundar nesse tema, então, é isso? Exatamente, foi a partir Ok. disso. Bom, a Fran tá aqui dando parabéns, né? O Beco Arte, ele tá dando parabéns, falando Ah, que aqui é o Benega. Parabéns a todos. o Benega, Então, é o Fernando Benega? Eu conheço não um Benega sei, Fernando, se não for sei, ele. ele deve te conhecer aí. Então, Denise, pode falar um pouquinho, né, a respeito desse tema, o que que você tem para tratar hoje com a gente, né? E aí as perguntas vão surgindo aqui no decorrer da sua fala. Ah, sim. Então, inicialmente, eu gostaria de caracterizar o que é esse tráfico de pessoas, né? Porque é uma palavra que pode produzir aí inúmeros sentidos. Mas, assim, em tese, é quando uma pessoa é recrutada, transportada, transferida ou alojada com uso de força, sob ameaça, sob coação. Então, ela é feita essa transferência, esse transporte, mas sem o consentimento dela, né? Então tem uma certa coação em cima disso. Então, em razão disso, ela perde a liberdade dela, porque ela passa a ser de outra pessoa, digamos assim, né? E ela tem muitas vezes o documento retido. Agora, esse tráfico de pessoas, ele se caracteriza quando a pessoa tem mais de 18 anos e geralmente ocorre quando a pessoa recebe uma promessa de emprego muito assim falsa, né? E é enganada. Então, no caso assim, no caso das mulheres é comum, a gente vê até a imprensa nacional abordar bastante esse assunto, a mulher receber uma oferta de emprego para trabalhar num tipo de comércio, ou numa boate, como garçonete, e às vezes, muitas vezes no exterior. Então, muitas brasileiras recebem esse convite de emprego ou procuram agências, né, para conseguir um emprego no exterior, na Europa, Espanha, é muito comum isso, né, outros países da Europa. E ela sai daqui com aquele compromisso de trabalhar no emprego lícito, legal, ganhar, né, o salário dela, mas chegando no local onde houve esse comprometimento aí, ela acaba sendo escravizada, não consegue mais sair daquela situação, explorada sexualmente. Até teve uma novela da Rede Globo que há uns 5 anos, se não me engano, tratou desse tema. Não lembro mais do nome da Sim, novela. sim, eu sei, eu acho que eu sei de qual você está falando. Aham. É, que Eu tratou não tô lembrada também. Aham. exatamente. Então é algo bastante comum e às vezes a pessoa ela é enganada e ela acaba caindo nessa rede, né, uma rede criminosa que coopta essas pessoas, essas mulheres e sem ciência, né, do que pode acontecer, porque ela quer um emprego, ela quer subir na vida, tem esse desejo, né? Então muitas vezes por falta de informação ela acaba sendo enganada e depois é explorada, né? Explorada, não consegue sair daquele local, e às vezes o fim da história não é bem triste, né? Então tem vários casos. Então isso acontece, aqui no Brasil é bastante comum, esse tipo de crime tem aumentado muito, aqui na fronteira tem casos, né? Então, eu já fiz coberturas há uns 6, 7 anos atrás, mais voltado para essa questão da exploração sexual mesmo. Então, o que ocorre? Pelo menos na época, né? A ênfase era mais essa. Agora, recentemente, o que as minhas fontes falaram, né, a partir das matérias que eu falei, que eu fiz, desculpa, é que está havendo mais o tráfico de exploração do trabalho doméstico. Mas, assim, ainda há essa questão da exploração sexual. Então, assim, aqui na Tríplice Fronteira, as adolescentes ou as mulheres, elas são trazidas do Paraguai
ou da Argentina, às vezes passam por Foz para ir para a Europa. Então, há todo um trânsito nas fronteiras. Agora nós temos as fronteiras fechadas, né? Mas não é isso. Mas quando as fronteiras estão abertas, as quadrilhas fazem todo um trâmite para encobrir ali a fiscalização na hora de passar pela ponte, né? Para não dar a entender que a vítima está sendo coagida. Então, eles fazem algo para ludibriar a fiscalização. Quando a pessoa está ciente, né, dessa coação, né? E quando ela não está ciente dessa coação, ela passa livremente, aí não vai ter o problema, né? Às vezes só se não tiver o documento. Então tem duas situações aí. Quando ela está ciente, é mais tranquilo de passar, mas quando ela não está ciente, se tem essas estratégias, né? Inclusive de cruzar a fronteira aqui no via barco, né? Entre o Brasil e o Paraguai. Legal, uhum. Então tem essa situação. Então essas mulheres são trazidas, muitas delas do Paraguai, passando pelo Brasil ou saindo direto do Paraguai para a Espanha. É muito comum essa condição aí, né? Aqui na Tríplice Fronteira, desse recrutamento Brasil, Argentina e Paraguai via Europa, né? Ô, Denise, em cima de tudo que você já cobriu nessa, né, nessa linha, você conseguiu definir ou fazer algum levantamento em relação ao perfil dessas mulheres que vão, né, que passam por esse processo? Você tem algum dado sobre isso? O que eu posso falar que são mulheres de classe mais média, baixa, né? Que tem assim uma vontade de ter um emprego, de às vezes até ajudar a família. Tem casos, né? Tem casos que estão nessa condição aí. Ela quer ir para a Europa para trabalhar, para ajudar a família que ficou aqui no Paraguai, na Argentina, no Brasil. Então, são essas mulheres que não têm uma oportunidade de emprego aqui na América, né, digamos, e elas buscam outros horizontes na tentativa aí de se estabelecerem financeiramente, né? Algumas são nesse sentido aí. Algumas já estão, digamos assim, nesse meio da exploração sexual, tem essa condição também, né? E aí acabam sendo mais exploradas ainda, né? Então tem essa condição também. Então há várias situações, vários casos, né? Entendi. Não, é interessante a gente falar, né? Entender um pouquinho quem são essas mulheres, porque também não sei que estratégias essas pessoas utilizam para ludibriar essas mulheres. Você tem alguma noção disso também, em cima dos levantamentos que você tem ou não? Olha, por exemplo, é, a principal delas é falsa promessa de emprego, certo? Tá. Então, Uhum. ela tem anúncios. Hoje em dia, agora com a pandemia, até uma das fontes disse que cresceu bastante essas propostas via internet, via Facebook, rede social. Então, se coloca um anúncio ofertando uma oportunidade, seja aqui no Brasil, ou seja no exterior. Agora, no exterior está mais difícil porque esse trânsito está meio complexo, né? De um país para o outro. Mas, assim, prometendo um emprego, como eu disse, lícito, né? Assim, com salário fixo. Aí esse agenciamento é feito, né? Como se a pessoa tivesse indo para algo legal e chega lá e ela vê que é outra coisa. Então, é bem comum as mulheres serem convidadas, às vezes, para ser garçonete em outro país. Quem sai de um país para o outro, principalmente para a Europa, aqui da América, geralmente são subempregos, né? Então, você vai trabalhar ou de babá, ou de garçonete. Então, esse subemprego, na verdade, ele acaba sendo outro, né? Então, essas mulheres, às vezes, ficam em boates, são obrigadas, são exploradas sexualmente nessas boates, elas já saem com dívidas, porque, além de tudo, eles já cobram, eles pagam a passagem, mas a passagem é uma dívida que a pessoa vai ter que pagar, já acumula na viagem, né? Então, tem toda essa estratégia de sedução mesmo, até financeira, né? Porque se tem algumas vantagens, né, na oferta,
mas assim, as mulheres às vezes não estão cientes do que estão entrando, né? Então, Uhum. já chega lá com dívida, digamos, né? Para se pagar. Complicado isso. A Fran tá perguntando aqui, ó, quando a mulher recebe esse tipo de proposta, qual deve ser a atitude dessa pessoa? Por exemplo, como investigar se essa oferta é séria ou não? É É, uma boa pergunta isso, né? legal. A primeira questão é ter senso crítico, né, para avaliar se essa oferta é muito vantajosa, se o que está te oferecendo de salário é coerente ou é muito alto. Então, está no parâmetro mesmo. Mas assim, o difícil, às vezes, do senso crítico, a pessoa que está nessa condição, ela já está sonhando em ir para outro lugar, para outra cidade, está pensando em ganhar dinheiro, então ela, às vezes, não consegue manter, digamos, essa criticidade, né? Porque ela já está num estado, assim, emocional mais sensível, né? Uma condição mais difícil. Geralmente, as mulheres que procuram essas oportunidades, elas já estão com uma situação de vida difícil no país onde elas moram, já estão sensibilizadas emocionalmente, né? Então, a tendência, às vezes, de cair nisso é grande em razão dessa situação emocional, né? Às vezes não para pensar. Então, a Uhum. primeira coisa é dimensionar essa oferta, né? E também pesquisar essa pessoa que está fazendo esse convite, quem é essa pessoa, ou essa agência, se ela é lícita. Eu acho que as redes sociais também podem ajudar nessa pesquisa, né? Verificar se a empresa é idônea, se ela tem CNPJ, se for um caso de agência de viagens, né? Se essa pessoa ela recomenda, alguém já recomendou ela pode falar Uhum. de outras pessoas que ela já atendeu. Então, há inúmeras formas aí né, de Investigar, né? investigar essas ofertas, né? A questão é não aceitar essas propostas de imediato, né? E ver também se tem fundamento nessa proposta, né? Se é muito mais vantajosa do que devia ser. Então, dá para a gente ter alguns sinais, né? A partir disso. E tentar sempre estar lendo, né? Sobre esse tema, né? A imprensa, às vezes, não cobre tanto. Mas é importante, né? Se você dá no Google, na internet, que tráfico de pessoas, tem inúmeras matérias. Certo? Então, E qual que é a razão, Denise, de não se cobrir tanto esse tema? Porque é um tema, né, é, é, relevante, né, e importante. é, O que que você tem sobre isso, né, sobre essa informação? Então, quem cobre mais é a imprensa nacional, porque hoje a gente está numa situação de imprensa bem diferente de anos anteriores, né? As redações estão mais enxutas, muita informação via rede social, então se privilegia, às vezes, aquela informação mais imediata, né? E essa do tráfico de pessoas, ela vem à tona quando acontece um fato. Então, quando acontece um fato, aí já ela se torna pauta na imprensa, né? Então, ou prendeu uma quadrilha, ou uma mulher vítima de tráfico foi resgatada de algum local, e isso vira pauta. Mas quando não acontece isso, a pauta se silencia. Então, aí é preciso o jornalista ou o meio de comunicação ir atrás, que nós chamamos aqui no jornalismo das matérias investigativas, as matérias frias, né? Que são matérias que são feitas independente de ter acontecido algo ou não, digamos assim, né? E como as redações estão mais enxutas hoje, e o interesse assim é mais naquela matéria imediata, então às vezes passa assim batido, né? Então por isso que às vezes a grande imprensa que traz mais. E então, em razão disso, por isso que tem no dia 30 de julho é considerado o Dia Internacional do Tráfico de Pessoas, né? Então, nessa data, sempre as entidades, os organismos fazem eventos com essa temática, palestras, e aí também já é um chamariz para a imprensa fazer a cobertura. Mas é algo assim que ocorre, que é silencioso esse crime, né? Que ele acontece, às vezes é difícil de tipificar, né? Caracterizar que é esse tipo de crime, então é um crime silencioso que merece mais divulgação até para as pessoas se prevenirem, né? Nesse aspecto aí.
Exatamente, eu concordo plenamente com você, porque se não é noticiado, fica ali, né? E as pessoas acabam caindo nessas E armadilhas, né? Principalmente as pessoas que não têm muito acesso à informação. Se bem que assim tem também uma questão que é curiosa aí nisso que você está falando, né? Em 2017, foi em 2017, eu trabalhei na periferia de São Paulo, numa comunidade, vulgo favela, né? sim, E, sim. e, e assim, a gente percebe que a informação não chega. Por mais, Exata. por mais que a gente saiba que todo mundo tem TV, né? Pelo menos não tem geladeira, mas tem TV em É, casa. é, Mas é. mesmo assim, a informação não chega. Tem muitas coisas que as pessoas, informação assim, que as pessoas precisam saber mesmo, do tipo, quem que eu procuro, né? Que tipo de atendimento eu procuro no caso de Sim, situação assim, não tem essa informação, né? Então exige todo um movimento, um trabalho de você ir nos locais, de ter, né, a entidade pública fazer esse tipo de serviço também, né? Porque a gente sabe que não tem braço para isso, né? é, Na pública, às vezes a gente vê movimentos voluntários fazendo esse tipo de serviço, sim, né? sim. Então, é uma situação meio complexa. Então, se já é complexo o próprio fato de a pessoa não ter acesso à informação, imagine se a imprensa É, se exime disso, né? Não faz esse papel, não presta esse papel, né? Então, é uma coisa aí importante e relevante da gente pensar, né? exatamente. É A até, Fran, pode, pode pode falar. falar. Não, eu até falei assim que foi interessante a Globo ter pautado a novela, né, naquela época. Acho que foi da Glória Pérez, se não me engano, essa novela. Pô, ela é excelente para tratar É, desses assuntos, né? é, Eu tô tentando lembrar, era na Turquia, um processo na Turquia que as mulheres eram selecionadas e iam é, para lá, né? coisa Negócio assim. assim. Tá, a Fran tá comentando aqui, ó, só de ver o número de pessoas desaparecidas já é o Hum, suficiente para se ter mais visibilidade na imprensa, etc, porque realmente não ouço muito sobre o tema. Ela tá sim. comentando. Ela comentou aqui, é Salve Jorge, eu acho o nomezinho dela. Ah, exatamente. Salve É Jorge. mesmo. Obrigada, Fran. Essa mesmo. Porque quando é novela, como que é Aham. algo do entretenimento, né? Ele consegue atingir uma camada maior de pessoas, né? Então Sim. consegue entrar mais que a própria imprensa, né? Assim, é entretenimento, mas é algo assim. A Glória Pérez, eu acho que é uma das poucas aí autoras de novela que trabalham muito com essa temática social positivamente, né? Eu gosto muito das temáticas dela porque tem uma função social também, né? A comunicação nesse sentido, né? E ela Sim, consegue atingir essa camada que você comentou, né? Você vê que a informação não chega nas comunidades, né? Por mais. é isso aí. Eu queria até, não sei se você tem esses dados, né? Você falou que começou a trabalhar com isso há muitos anos, né? Quanto tempo tem, mais ou menos? Não, 7 anos? na verdade, as primeiras coberturas que eu fiz faz, acho que uns 7, 8 anos, que eu fiz uma série de reportagens para a Gazeta do Povo, né? Então, acho que foi em 2010, ali por aí, 2012, até que depois eu fui convidada para participar de um evento lá em São Paulo, para até falar disso, né, dessas coberturas aqui. E tem uma rede feminina, uma rede de mulheres, e elas fazem, essa rede faz eventos periodicamente sobre a temática, e um desses eu participei lá em São Paulo e outro aqui em Foz do Iguaçu também. Uhum. Então, eu fiz assim várias matérias, né, uma sequência assim em curto espaço de tempo e aí eu recentemente fiz a última agora para o Tá. H2 Pós, né? Foi essa matéria que eu fiz que as fontes estavam dizendo que o tráfico está aumentando com a pandemia. Olha só. Então, Era isso que eu porque ia te perguntar, se você tem dados dessa época que você fez para agora, se teve um crescimento, como que tá então? Passa essas informações para a gente mais atuais, né? O que que tem aí é, de novidade, né? Ou de aumento? sim, Quais sim, são os sim. riscos? O que que a gente pode falar para as pessoas nesse sentido? Assim, eu não tenho números absolutos, né, assim, quantitativos aí, mas eu entrevistei a responsável pelo núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas aqui do Paraná,
e ela me disse que tem sentido aumento aí de denúncias nesse período da pandemia em razão desse próprio impacto econômico, né, que o Brasil está tendo. Então, tem aumentado. E a principal via de abordagem é a internet. Tá. Certo? Então, é aí que ela me disse que tem que tomar cuidado aí com essas ofertas que aparecem nas redes sociais, porque tem que aí as quadrilhas aproveitam essa brecha, né? Esse momento sensível, né, que as pessoas estão vivendo. Inclusive, não é só mulher, o homem também é vítima, né? Essa era uma pergunta também que estava aqui na minha cabeça já sobre estou os homens. perguntando. É porque fala mais de mulheres, né? É porque as mulheres têm um processo mais de fragilidade, mas por outro lado também tem homens no meio, né? E Sim, como que tem diferença nas abordagens? Você sabe, tem informações sobre isso ou não? então, o homem, porque o tráfico de pessoas, ele pode configurar exploração sexual, exploração de trabalho, adoção ilegal de crianças, entre outras abordagens aí. Então, não é só... porque o tráfico é, como eu falei, esse transporte, essa transferência, né, com ameaça. Mas quais são os fins do tráfico de pessoas? Pode ser um fim voltado para a exploração sexual, ou um fim voltado para a exploração do trabalho, que aí inclui bastante os homens, né? Ou a adoção de crianças também. Então, tem muita adoção ilegal de crianças, que também configura, porque a criança é adotada legalmente, às vezes ela é levada para fora do país. E tem a exploração do trabalho doméstico, né? Que tá bem comum aqui em Foz do Iguaçu. São mulheres, né? Geralmente paraguaias que vêm para Foz do Iguaçu. Elas trabalham ilegalmente, às vezes têm a liberdade muito privada pelo patrão, são exploradas, né? No sentido do trabalho. Isso configura também como tráfico. Então, o núcleo de enfrentamento tem recebido de Foz do Iguaçu, o que eles me falaram, é mais essa questão aí. Mas o homem, ele entra mais na exploração do trabalho, né? Às vezes em carvoarias, então é feito esse transporte, ele é explorado em carvoarias ou algum outro tipo de trabalho que não tem, né, não tem essa questão lícita, não recebe salário, às vezes recebe só comida. Então tem toda essa questão, mas ele também é sujeito a isso. Uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você falava é que, assim, se existe isso, é porque também tem um outro lado que consome esse tipo tráfico, Sim, né? Se a gente sim, for falar sim. de tráfico de drogas, É, existe, é uma coisa ilegal e tem uma outra parcela de pessoas que consomem esse produto que é ilegal, né? claro, Vamos claro, claro. falando dessa forma. Fazendo E, essa analogia, essa associação, se a gente fala de tráfico de pessoas, a gente tem a contrapartida que são as pessoas que consomem esse, entre aspas, produto, né? sim, sim, E são sim. pessoas, são seres humanos. Então, assim, que outro lado seria esse? Quem são essas pessoas? É uma Então, pergunta interessante, né, da gente pensar. Quem são é, essas pessoas? então essas quadrilhas, elas ganham porque elas, no caso das mulheres, eles exploram sexualmente essas mulheres, né? Então elas ficam com esse dinheiro da exploração sexual. Tem essa parte que também faz o transporte, também que é rentável de uma certa forma, né? Tem toda essa organização ali. Às vezes esse transporte, quando não é para o exterior, tem o transporte via terrestre, em ônibus, tem todo um esquema. Tem os chamados coiotes também, certo? Que é Então, isso? os coiotes são um tipo de traficante de pessoas que eles fazem o transporte, por exemplo, a passagem lá na fronteira do México e Estados Unidos, né? Então, é muito comum as pessoas recorrer a esses coiotes para fazer a transposição da fronteira de maneira ilegal, porque os Estados Unidos não permite a entrada. Então, eles acionam os coiotes e os coiotes facilitam o transporte ali na fronteira, mas eles pagam os coiotes para isso, né? Que é como se fosse uma passagem ilegal da fronteira. Para você ter uma ideia como que isso é lucrativo, o policial que participou, eu acessei uma live na última matéria que eu fiz,
Uhum. Então, o representante da Polícia Federal aqui do Brasil, né, que investiga esse crime, ele falou que o tráfico de pessoas é o crime que mais cresce, é um dos crimes que mais cresce no mundo atualmente e deve superar, olha só que coisa séria, deve superar na próxima década, em montante de volume de dinheiro, o tráfico de drogas e armas. Então, Caraca. então a tendência é que esse tipo de crime seja a ilegalidade que mais movimente valores na próxima década. Tamanho a preocupação que se tem, né? Então, eu vou até ver aqui o nome aqui do policial. Uhum. Ele, É até ele interessante a gente pensar nessa linha que você está falando aí, né? é, Quem são os consumidores desse tipo de mercado ilegal, é né? É a gente pensar no trabalho escravo, né? Que isso, existe exatamente, ainda, né? Então, exatamente, é um assunto bem sério isso, né? é verdade. Então, aqui, estimativas da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, né? Indica que a Uhum. lucratividade do tráfico chega a 150 bilhões, isso no mundo, certo? Então, porque não é exclusivo né, daqui do terceiro mundo, isso ocorre no mundo todo. Então, é uma alta lucratividade. E aí, o policial que falou isso foi o chefe do Serviço de Repressão ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes da Polícia Federal, José de Barros. Ele participou de uma live agora em julho, né, lá em Curitiba, Uhum. e é da Secretaria de Justiça aqui do Paraná, né? Então, eles promoveram várias lives aí, eles estão bem ativos nesse sentido. Aqui em Foz, um dos órgãos que trabalha muito com isso é o IDESF também. E Nós temos uma, desce. nós temos uma Câmara Técnica de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui em Foz, então tem representantes do IDESF, da Guarda Municipal. Então, se você se interessar por uma próxima live, daria para pegar essas pessoas que atuam diretamente, né? Legal, Eu sou legal. jornalista, né? Então eu faço a mediação aí. Mas aí vai Ótimo. ter pessoas mais técnicas que podem trazer mais detalhes aí sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Não, Exatamente. é um assunto assim que é importante de ser abordado, né? E eu tenho uma série de dúvidas aqui. Uma delas, que eu não sei Hum, também se você de repente pode ajudar nesse sentido, por exemplo, se a pessoa se percebe envolvida nesse processo, ela foi acionada e ela caiu até um ponto, ela não foi sim. adiante, o que que ela pode fazer? O que que ela pode fazer para se proteger? Existe um caminho para isso? Né? É uma dúvida aqui que me surgiu, que me ocorreu, né? E que de repente pode ser dúvida de mais pessoas aí, né? Vocês falam assim, ela quer sair daquela rede lá, depois que ela Foi se... acionada, ela foi acionada, daí ela percebeu que tem alguma coisa estranha, né? Ah, Ah, o negócio sim. não é confiável e tal. Eu tava Ah, quase indo, mas o que que ela eu pode sei. fazer, né? Então, tem os canais, assim, teria que procurar os canais de denúncia, né? Então, aqui nós temos o telefone 181, que é o Disque Denúncia, e o 181. Disque, o 181, e o Disque 100. Disque 100 é nacional. Então, Uhum. qualquer pessoa pode fazer a denúncia no Disque 100, não necessariamente a vítima, mas alguma pessoa que desconfie de algo, ela pode fazer a denúncia do Disque 100 ou no 81, que aqui no Paraná quem trata disso é o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, né? E eles recebem essas denúncias. Então, tem até a entrevistada aqui, a Silvia Cristina Xavier, ela é coordenadora do núcleo, né? É ela que tem essas informações da situação aqui no Paraná. E ela diz que eles recebem e-mails às vezes, mas há muito medo, sabe, Michele? O problema é esse. As vítimas ficam muito amedrontadas porque elas são ameaçadas, coagidas. Então, qualquer sinal de que eles percebam que serão denunciados, ou ela queira se safar daquilo, pode ter retaliações mais sérias, né? Então, Ixi. não é algo assim simples, né? É, Então, até você comentando daquela novela que a Fran ajudou a gente a lembrar o nome, Salve Jorge, né? Eu lembro que foi uma das últimas novelas que eu assisti, depois nunca mais assisti, mas eu lembro que eles conseguiam passar a emoção delas ali, é,
era uma emoção de medo muito, é um negócio muito forte mesmo, né? Elas estavam ali, a qualquer coisa tinham uma ameaça, a figura daquela pessoa que causa medo mesmo, e é um negócio gigantesco mesmo, né? É uma máfia, né? É, 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 Por é. trás, né? Então, é importantíssimo denunciar. E aí eu fico me questionando também, indo um pouquinho mais longe nesse processo todo, né? O quanto de corrupção também pode não existir por trás por parte de algumas autoridades de segurança pública, não sei. Eu tô cogitando aqui que pode existir isso também, né? A gente sabe que no tráfico de É. drogas também existe, Sim, né? sim. Então, tamanho dinheiro envolvido nisso tudo, né? Então, Ah, sim, é ponto possível. sério, né? É, é. Mas assim, Denise, como que tá assim, dentro de tudo que você tem pesquisado, tem feito coberturas, enfim, a questão justamente das forças de segurança nesse processo, né? O que que eles têm feito para combater o tráfico? Você tem essa informação também? É, posso falar alguma coisa, né? Então, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos essa Câmara Técnica de Enfrentamento, né? Que tem a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, e tem algumas ações que são feitas, mas, assim, mediante denúncia, né? Então, pelo menos, e as denúncias são poucas, né? Até consultei a Polícia Federal recentemente para ver como estavam as denúncias, então são poucas as denúncias que chegam. Então, uma dificuldade de combater o crime as denúncias que não chegam e a tipificação, identificar que aquele crime é um tráfico de pessoas. Então, às vezes, é difícil, né? Você está vendo, às vezes, as pessoas cruzando a fronteira, tem os documentos legais, e como você vai saber que ela está sendo traficada, assim, ela está sendo ameaçada, coagida, né? Então, há uma dificuldade em caracterizar, né? Nas coberturas que eu fiz, principalmente anteriormente, as fontes me falavam muito isso, nessa dificuldade de tipificar o crime. Então, deve ter assim, treinamento, né, dos policiais para fazer isso, porque tem uma peculiaridade nesse tipo de crime, para você identificar, né? Para chegar mesmo, ó, tá caracterizando um tráfico aqui na passagem da fronteira, por exemplo. Mas, assim, eu lembro que nas minhas matérias que eu fiz, eles usavam muitos aeroportos aqui para passar as pessoas também, né? Mas tem toda uma condição que eles conseguem camuflar, né? Você tem o passaporte, tá legal, a passagem tá legal, como você vai caracterizar? Às vezes a própria vítima nem sabe que ela é vítima ainda. Então, assim, tem um combate efetivo, mas essas ações exigem mais, assim, inteligência policial, né? Sim, sim. Mais ações de inteligência. E aí, mas assim, se você, com propriedade mesmo, alguém da segurança pública poderia Sim. falar, né, assim, desses detalhes, mas o que eu posso dizer, assim, a partir das coberturas que eu fiz é isso, né? E eu fico pensando também uma outra questão, né? Você falou que aumentou o número na pandemia, né? É, é, E se a gente for pensar na tecnologia, né, o pessoal realmente vai encontrar formas de fazer contato com as pessoas via celular, via rede social, e as exatamente. pessoas ficam ali, nossa, legal, e agora tá essa febre, né, youtuber, É, influencer, não sei o quê, e aquela coisa de ficar famoso, de ficar conhecido, né? Então as pessoas vão achando caminhos por aí também. E aí, como que. Aí a coisa fica mais complexa ainda. Como vai mapear tudo isso, né? Então, é um negócio bem complicado. A Fran tá perguntando aqui qual a hum, faixa etária de idade dessas pessoas. Você tem uma noção, um dado sobre isso ou não? deixa eu ver, 35, acho que uma das matérias que eu fiz, eu estava vendo agora há pouco, para me lembrar, mas assim, tem a adolescente e tem a faixa etária, se não me engano, eu não vou te dizer não, porque não tem aqui a idade certinha mesmo, não sei. Mas era mais assim, em termos de mulher, a adolescência e as mulheres mais jovens, né? Tá. Exatamente isso. E a minha mãe tá comentando aqui: me revolta o silêncio do oprimido e a impunidade do opressor. Ah, é.
E é um É, assunto também delicado, né? Que é complicado a gente. Enfim. é. É, uma coisa que me ocorreu aqui, né, também. Deixa eu ver o que tem aqui. O Josino. Ah, não, ele mandou só uma caretinha aqui. Ah, tá. Não sei quem é. Mas é uma coisa interessante da gente pensar também como que a gente pode se proteger disso, né? Então, assim, a gente já comentou aqui que tem, a gente vê muito, eu mesma, né? Às vezes eu recebo um WhatsApp, a pessoa tem acesso ao nosso número, né? Eu coloco o meu número para divulgar meu trabalho e tudo mais. Aí É. chega uma informação que o cara, você, eu vi que você é psicóloga, bababá, vamos chamar para uma participação especial. Eu recebi isso esses dias, tá? Ah, é? Participação especial no G-Show, nananã. Hum, Você não precisa sair de casa, vai ser tudo pela internet, agora aproveitando essa deixa da pandemia, né? hum. Então, a gente só precisa que você passe esse código que você vai receber por mensagem. Aí você Hum, vai ver lá é um código do WhatsApp para a ai, pessoa pegar toda a lista dos seus contatos, enfim. Eu hum, já quase caí nessa, assim, é, e realmente as pessoas elas vão se utilizando de técnicas de uma abordagem que se você bobear, se você der é uma, verdade. você cai, né? Então é curioso isso, né? São caminhos que as pessoas estão se utilizando, né? Aproveitando a deixa do momento. A Fran tá perguntando aqui de novo: como posso usar meus meios de comunicação para alertar as pessoas? Uma Ela pergunta fala meus boa. os meios de comunicação pessoal, Eu tô entendendo que sim, eu tô entendendo que é, sim. eu acho assim, compartilhando matérias da imprensa sobre o assunto, né, da imprensa séria, né? Que hoje em dia a gente tem que diferenciar os meios de comunicação, tem muita coisa em Fake. rede social, é fake news, né? Então, certifica que a matéria é séria, vem de um veículo de credibilidade. Eu acho que compartilhar com as pessoas da rede, para as pessoas lerem mais, se interarem mais sobre o assunto, né? Não só matérias escritas, tá? Às vezes tem bastante live agora sobre isso, né? Então, fica bem atenta em relação a isso. Ver alguma coisa suspeita que chegou até você, alerta as outras pessoas também, né? Ó, recebi algo nesse sentido aqui, me parece que, né? Pode ser um golpe, né? Então, eu acho que é compartilhar mais essa questão de alertas, de informações sérias também sobre o assunto, né? Que são publicadas na imprensa, né? Ou alguma live, né? Tem bastante no YouTube, que vocês digitarem lá tráfico de pessoas, tem bastante lives lá que foram feitas agora esse ano, né? Com essa pandemia. Então, e tem informações bem legais para se ver Sim. as lives. Eu ia até te falar disso, que a sua câmera foi um pouquinho É, para. acho que você vai. É... Não, então, eu acho que tem uma dica também que eu gosto de dar, geralmente eu Hum, falo até na clínica para assuntos hum, diversos, assim, na terapia e tal. É uma hum, coisa que eu sempre falo e que eu acho que é importantíssimo e relevante também para esse tema, que é hum. você confiar na sua intuição, né? Ah, Então, sim, sim. aquela vozinha que você escuta, aquela sensação, olha, É, não tô me sentindo bem aqui, né? Eu não tô muito legal, tô sentindo desconforto, tô sentindo que alguma coisa está errada. É confiar nessa intuição aí né? Eu acho que isso tem que ser levado a sério, e questionar, claro, você tem que questionar sempre tudo que está acontecendo, mas se você sentiu algum desconforto, tem alguma coisa errada aqui, dá voz a isso, né? Então eu costumo falar muito isso para todo mundo, né? com certeza. Com certeza, né? Então aqui, ó, o Vantuir tá falando, são várias possibilidades de fraudes, principalmente nessa fase onde o virtual se faz necessário. Há de se aumentar a atenção, fundamental. Foi um É, comentário, né? Que fez. é verdade. Marisa Paro tá dando palminhas, deve ser sua parente. Ah, é a minha prima psicóloga como você. Ela trabalha Ah, também nessa área e social, faz um trabalho muito importante, sabe? Então, ele sempre está
ligado nesses assuntos aí. Também merece aí o elogio pelo trabalho que está fazendo. Legal. Pode participar também, Marisa. Todo mundo que estiver aí assistindo pode fazer perguntas, né? A gente tem mais alguns minutinhos até o fim dessa live. Lembrando que essa live vai ficar disponível no IGTV depois, vocês podem compartilhar com outras pessoas para assistirem, né? Então, quanto mais, aí a Fran tinha perguntado aquela hora, né? O que que eu posso fazer para alertar as pessoas nas minhas redes sociais, né? Então, a Denise deu algumas dicas no sentido de compartilhar matérias confiáveis sobre o tema, algumas lives que a gente já tem disponível, no YouTube tem bastante coisa sobre tráfico de pessoas, e também se vocês quiserem compartilhar esse vídeo vai ajudar bastante, né? E, enfim, então, assim, uma coisa que eu gostaria até de comentar com quem está assistindo, quem for assistir depois sobre essa temática, né, é ficar alerta mesmo. Qualquer situação que vocês perceberem, né, além dessa questão da intuição, qualquer situação que vocês perceberem que foi suspeito, tá muito estranha essa proposta aqui, né, sentir um negócio ruim em relação a essa pessoa. Não tá desconfiado, pede ajuda para alguém, né? Vai, né? Aciona, sei lá, aquele número que você É, passou, 81, diz tem que tem, isso. tira informações sobre isso, fala, olha, tô achando suspeito essa situação, né? Para não cair nesse tipo de armadilha, né? E É, buscar e buscar fontes confiáveis, né? Então, sei lá, o que que eu quero, né? Essa proposta foi muito assim, fora do normal, porque nesse momento eu tô frágil, tô precisando de emprego, tô precisando de dinheiro, não vou aceitar qualquer coisa. Peraí, eu vou pesquisar. Que será que é confiável? É não deixar de lado a razão, né? É usar mais a razão do que a emoção num momento delicado desse. Porque quando a gente deixa a emoção lá em cima, a tendência é a gente agir totalmente de maneira irracional e cometer equívocos, né? com Então, certeza. é importante a gente avaliar, né? Com cuidado É, essas é coisas. verdade. É. Vir-se tá aí também, deve ser É, é minha mãe, também. sempre acompanhando aí, presente aí nas lives. Muito bom. A Fran está perguntando de novo: quais são as condições dessas pessoas quando são encontradas? Higiênicas, emocional, etc. Eu já fiz uma matéria, até foi uma psicóloga, né, que assim, me passou as informações que na época ela trabalhava, a Kiara, né, que é aqui de Foz do Iguaçu, que trabalhava atendendo essas vítimas, e essas vítimas ficavam em um abrigo. E eu conversei com a Kiara na época, ela disse que não era possível acesso às vítimas, tamanho a situação assim de abalo emocional e também de preservação. Então eu sempre respeitei isso, né, como jornalista, assim, se a pessoa está muito sensível ainda, abalada, então não é bom ficar fazendo entrevista para ficar relembrando toda aquela situação que ela passou, né? Então, as vítimas, quando conseguem ser resgatadas e sair daquela condição, elas ficam muito abaladas emocionalmente por um tempo. Então, elas precisam de um tratamento psicológico. Então, E elas são encaminhadas, geralmente? Então, na época que eu fiz as primeiras matérias, tinha um projeto, né, social ali, que foi um projeto pontual, que essas pessoas ficavam por um tempo abrigadas, passando por atendimento social, psicológico, até terem autonomia, né, para saírem desse local. E aí a psicóloga pediu para não fazer entrevista em razão disso, né? Porque era muito sensível a situação. Ela me passou algumas informações assim, da história de alguma das vítimas, né? Como que foi feita a abordagem. Mas, assim, sempre eu não menciono o nome dessas vítimas, sempre preservando elas, né? Então, o mais sério aí é a situação emocional, né? Que elas ficam, né? Nessa Entendi. condição. Não, com certeza, porque imagina só a situação, né? Pra gente tentar se colocar no lugar, né? Exercitar a empatia. Imagina, a pessoa vai, ela não tem a mínima noção de que ela está sendo enganada, ela vai com
né, com uma expectativa. Imagina quando você tem uma expectativa e essa expectativa é quebrada, né? Você vai com aquela emoção, nossa, e tal, quero que aconteça isso, de repente você chega lá, você se frustra. Além do mais, tem um processo de violência, que violência sexual, né? Vários tipos de Isso. violência, né? Porque não é só sexual, violência moral, psicológica, uma série de coisas, né? Então, vamos imaginar o estado dessa pessoa quando sai desse É, processo, né? é. Um Então, negócio bem traumático, né? Então, é é. importante esse acompanhamento psicológico com certeza, com toda certeza Sim. do mundo. Agora, aqui em Foz, nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Uhum. Então, aí ele atende assim toda a rede, né? Não necessariamente tráfico de pessoas, é violência contra a mulher em geral, né? Então tem uma equipe lá multidisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, outros profissionais, terapeutas lá que atendem essas mulheres. E geralmente eu sempre estou fazendo matéria lá no CRAM. E eles me disseram, por exemplo, esse ano que o número de atendimentos aumentou e são cerca de 200 atendimentos ao mês. Em 2019 foram 200 atendimentos ao mês. Então, isso aí já é a violência assim, mais doméstica, né? A gente não está falando de Sim, sim. tráfico de pessoas. Então, tem esse suporte aqui em Foz para mais atendimento dessa violência doméstica, que é grande aqui em Foz também. Que nós temos até... Já estou entrando em outra área, um pouquinho diferente, né? Que é Sim. a violência propriamente doméstica. Aí nós temos também aqui na cidade, que é a Patrulha Maria da Penha, que é da Guarda Municipal. E essa Uhum. patrulha, ela monitora mulheres que estão sob medidas protetivas. Então, essas mulheres, elas tiveram um histórico de agressão, né, de homens, né, a maioria casa de homens mesmo, e elas pedem judicialmente essa medida protetiva para evitar que esse agressor chegue mais próximo dela. Então, Sim. a patrulha Maria da Penha, que é da Guarda Municipal daqui de Foz, faz esse monitoramento e qualquer possibilidade de ameaça, essa mulher, ela aciona a patrulha também sempre faz um monitoramento, né, um esquema que eles têm lá, para evitar que essa violência doméstica ocorra, né, de fato, ou volte a ocorrer, né, porque às vezes tem já histórico anterior que ela aconteceu. Então, tem esse É, suporte social aí. se eu não me engano, o CRAM fica ali na Avenida Paraná, né? Fica aqui na É Avenida ali, Paraná. né? É, Tá. exatamente. Perto do Detran, mais ou menos ali, É, né? é. Tá. É, então, é um tema super relevante. Aliás, a gente está no mês do Agosto Lilás, né? Que é de prevenção à violência doméstica, violência contra a Sim, mulher. sim, E justamente comemorando o aniversário da Lei Maria da Penha, que tem 14 anos, que foi uma conquista tardia, a gente sabe disso, né? sim, A sim. gente teve uma live aqui também no É, Instagram sobre violência doméstica, que eu conversei com uma advogada, que ela trata só dessa temática, né? Então, quem quiser conferir depois, posso deixar aqui o link. Então, é importante a gente tratar disso também, né? E é um tema que envolve, o tema do tráfico também envolve isso, mas também com, com poréns, né? Porque tem muito é, cuidado aí, um cuidado ainda maior, porque se a pessoa cai nesse processo, por exemplo, vou para o exterior, mais difícil, né? A situação fica sim, mais sim, difícil, sim, considerando que a gente não tem só as leis do exterior, do país em questão, fora as leis do Brasil, o conflito que existe, né, nesse processo todo. Então, o mais importante é a gente buscar combater esses crimes, né? Esse tráfico. Que aí eu fico me questionando, né? hum, Como que a gente pode fazer para colaborar com isso? É é, denunciando quando a gente desconfia, sim, né? sim, E o que mais, né? Eu não é, sei se você tem alguma ideia, né? Mas é, assim, o que mais a gente pode fazer? é. Porque é um assunto delicado, né? Sim, sim. Eu acho que o nosso caso, assim, que está ao alcance é a informação, né? A informação no sentido de esclarecer as pessoas. Eu acho que falta até por parte do poder público mais campanhas em relação a essas Então, temáticas sociais, não só o tráfico de pessoas, mas violência contra a criança, exploração sexual infantil. A iniciativa pública é muito tímida nesse sentido, sabe? De campanhas, de alertas assim, usa a publicidade para um fim social, né? A publicidade só é feita para vender mercadoria,
para seduzir o consumidor, cadê, né, o uso mais social, assim, esclarecedor da publicidade para você fazer um alerta no sentido dessa questão do tráfico de pessoas, da violência contra as crianças, que é uma violência que acontece principalmente dentro de casa, né? Então, a gente está ali vivendo diariamente isso, abusos constantes, e não se vê tanta iniciativa, né, nesse sentido. Então, cabe a nós difundir informação quando ela é de credibilidade nas nossas redes sociais e tentar também cobrar do poder público, né, iniciativas mais abrangentes aí para atingir um maior número de pessoas. Como você mesmo falou, né, a informação às vezes não chega na comunidade, né? Você vai lá nesses rincões aí dessas pessoas mais vulneráveis e elas não têm essa informação. Já é difícil chegar nessa classe, digamos assim, entre aspas, né, com mais informação, mais esclarecida. Imagine quem está mais à margem aí, né, da educação. Então, fica difícil. Então, acho que o nosso papel é disseminar aquela informação de qualidade, essa informação confiável, né, que tem na imprensa, né? E também tentar cobrar mais, né? Pensar mais nesses assuntos, né? Cobrar mais iniciativas do poder público contra isso. E gerar debates, né? Fazer isso que você está fazendo, né? A gente tem essas redes sociais, promover debates, lives, fazer essa disseminação, né? Sim. A gente tem alguns minutinhos só. Eu queria fazer uma pergunta que me ficou aqui na cabeça e voltou aqui agora, que é sobre, dentro desse assunto de tráfico de pessoas, você comentou a questão da adoção ilegal, né, de crianças. A gente sabe que tem uma lei que no Brasil é mais rigorosa em relação à adoção, né? A gente sabe que tem todo um acompanhamento psicológico das pessoas interessadas em adotar, né? Da criança, da aproximação lenta da criança com os futuros pais, os pais adotivos, Sim, né? sim. Então a gente tem todo um processo que é super delicado e que demanda tempo, né? E aí, assim, o que eu fico me questionando, como que é esse processo de adoção ilegal? Né? Ele meio que burla todas essas regras, passa na frente da pessoa. A vantagem, entre aspas, que se coloca da adoção ilegal é justamente a pessoa passar na frente, né? Não sei, eu queria entender um pouquinho melhor isso e fazer até as pessoas pensarem sobre isso, né? Quando pensar em adotar, pensar que é preciso ter critério, principalmente para criança, né? Que a criança é a mais delicada ali nesse processo. Ela já foi abandonada uma vez ou passou por um processo de rejeição muito grande. Então é interessante alertar as pessoas para quando for procurar buscar uma adoção, buscar a maneira mais correta, né? Mais adequada. Não sei, é o que me ocorreu aqui. Não sei o que você tem a dizer sobre isso, né? Nessa questão da adoção, às vezes ela não passa pelo processo legal. Tem um caso que até os próprios pais ou a mãe, né, assim, disponibiliza a criança para adoção diretamente para os outros pais ou através de intermediário, e essa criança sai do país também, né? Nos casos, até a empresa já tratou isso de muitos brasileiros que hoje moram em Israel e teve todo um histórico aí de adoção ilegal no passado, quando na época eles eram bebês ainda, né? Então eles cresceram em Israel falando lá o hebraico e então tem toda essa questão tráfico porque configura se o transporte legal desse ser humano, né? Você está cruzando fronteiras, você está fazendo uma adoção. Às vezes a criança ela não tem o pai e a mãe, ela tem um parente mais próximo que é conivente com isso. Então é uma questão muito séria. A gente vê até na exploração do trabalho infantil, né? E a família é muito conivente com muitas práticas, né? Infelizmente isso ocorre. A prática do trabalho infantil aqui na fronteira. Às vezes o pai trabalha na rede de contrabando, ele já começa a recrutar o filho. Eu lembro... Denise, temos 30 segundos. O Instagram tá dando aqui. Então, eu já vou... Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas é um tema que não se esgota, né? A gente precisa falar mais. Então, um beijo, Denise. Gratidão por ter participado.
Ah, obrigada a você, Michelle, então, Até a próxima. pelo convite. Obrigada pela participação aí das pessoas aí que estão no canal Obrigada, também. gente. Vamos compartilhar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.